Meus amigos já se perguntaram por que que o Vasco do Diniz não consegue fazer valer o fator casa? Se ano passado, São Januário foi decisivo para que o Vasco escapasse de mais um rebaixamento e conseguisse ali na reta final uma classificação para a Sul-Americana, esse ano o fator casa está fazendo falta. São 123 dias sem vencer em casa. A última vitória aqui, ó, diante do Fortaleza, 3-0. E de lá para cá o Vasco vem amargando resultados negativos ou deixando escapar vitórias ali no final do jogo, como foi essa aqui, ó, diante do Ceará, que o Vasco toma um empate no último minuto. Se contarmos os resultados em casa que o Vasco deixou escapar, o Vasco poderia ter acumulado aqui, ó, diante do Grêmio, diante do Atlético Mineiro e diante do Ceará, 6 pontos mais. Se a gente contar com um resultado que o Vasco deixa escapar também fora de casa, o Vasco poderia ter 11 pontos mais, né? O Vasco poderia ter acumulado ali 2 pontos mais diante do Internacional, né? O Vasco poderia estar aí brigando ali na oitava, nona ou até 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um fator que pesa bastante, além do fator casa, né, que o Vasco tem deixado escapar vitórias em São Januário, é a questão dos erros individuais. Né? O Vasco é o clube que lidera essas estatísticas no Brasileirão 2025. É o clube que mais tem erros individuais colaborando para tropeços. São 9 erros dentre os 20 clubes da Série A, é o que lidera essa estatística. Além disso, o Vasco tem sofrido muito com desfalques, né? Adson, Jair, Tietê, Paulinho também já foi desfalque. O Vasco sofre muito com isso e é um elenco muito limitado. Então, quando você tem titulares, como por exemplo agora, Tietê, Piton e Jair, que estão de fora da competição, não se tem peças para substituir a altura, né? Não, tanto prova que no último jogo contra o Ceará, o Matheus Cocão falha com a ajuda do Léo Jardim, né, que faz ali um passe arriscado. O Matheus Cocão falha no último passe e a gente leva o primeiro gol de empate do Ceará nasce dessa falha. E a outra do Paulo Henrique, né, que deixa ali no último lance a bola sobrar para o jogador do Ceará fazer o gol. Então, isso tudo tem pesado. Além disso, algumas decisões equivocadas do Diniz, né, na hora de montar o time, colocando algumas peças que não são para colocar, demorando a substituir, isso pesa também. Sem falar na má fase do Verratti. Apesar de o Verratti ser um dos artilheiros do Brasileirão, do Brasil, aliás, da temporada, né, um dos artilheiros da temporada no Brasil, o Verratti que tem para mais de 20 gols nessa temporada, há 8 jogos só fez 2 gols. Então a gente amarga